Via Justiça de hoje é sobre a nova Lei Maria da Penha, que foi sancionada em novembro. Nossas convidadas, a juíza Maria Aparecida Consentino Agostini, da 13ª Vara Criminal de Belo Horizonte, e Nádia Castro Alves, advogada e professora da PUC Minas. Numa parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O presidente da República vetou mudança na Lei Maria da Penha, que transferia funções da Justiça para a polícia. O veto aconteceu após reação de associações de magistrados, entre elas a AMAGES e outras entidades operadoras do direito. Pergunto para a senhora, doutora Maria Aparecida, por que as associações de magistrados tiveram que pressionar pelo veto presidencial? As associações pressionaram não só as associações, mas também as entidades, né, as feministas, a sociedade civil, a própria lei, a Maria da Penha, a inspiradora da lei, eles fizeram esse pedido porque realmente era totalmente inconstitucional. Tirava quem tem capacidade, quem pode conceder decisões, né, que violem direitos fundamentais é só a justiça. E também ela seria absurda porque tiraria a mulher do acesso à justiça. Seria muito difícil para a mulher, sendo concedida pela polícia, autoridade policial, ela teria um acesso à justiça, que a mulher ela tem que ser um sujeito do direito, não como vítima. Ela ia ser revitimada várias vezes, né? E também a questão também da tripartição de poderes, né? Porque se ia conceder para a autoridade policial poderes jurisdicionais. Então é inconstitucional. Doutora Nádia, o que dizem os princípios da separação de poderes, da reserva da jurisdição? A nossa Constituição, ela é muito clara com relação à separação dos poderes, né? O nosso sistema federativo, com as suas funções típicas e até mesmo com as funções atípicas de cada poder. Então, é reservado ao Poder Judiciário a função jurisdicional, né? É uma garantia constitucional, não só prevista na nossa Constituição Federal, como em diversos organismos internacionais, em tratados, em convenções internacionais. Os que foram contra o veto afirmam que as medidas protetivas possuem natureza cautelar. Dizem que a Constituição não exigiu prévia decisão judicial, como acontece nos casos de prisão em flagrante, fiança e apreensão de bens. Como ver isso, doutora Maria Aparecida? Olha, na prática, a polícia, a autoridade policial, o sistema todo de polícia, eles não têm contingente nem infraestrutura para estar cumprindo isso, para tornar efetiva mesmo as medidas protetivas, e as mulheres iam ficar depois à mercê de uma proteção. E o judiciário seria mero confirmador de uma decisão, né, policial, sem poder analisar as peculiaridades do caso. Doutora Nádia, quem é contra o veto afirma ainda que o legislador tem margem para definir quais autoridades possuem esse poder de deliberação, ou seja, que o projeto do Senado não tinha inconstitucionalidade. Isso procede? Olha, eu acredito que não procede essa alegação. Pelo contrário, né? A Constituição é muito clara na reserva dos poderes, né? Na tripartição dos poderes e a reserva de jurisdição competente ao Poder Judiciário. O artigo vetado permitiria à polícia aplicar medidas protetivas de urgência e o juiz seria comunicado em 24 horas. Doutora Maria Aparecida, o veto comprometeu de alguma forma a urgência dessa proteção? Retirou a proteção imediata das vítimas? Lógico que não, eu não vejo onde iria mudar, porque como eles iriam comunicar em 24 horas, eles não têm infraestrutura para isso, eles não têm contingente, como eu falei. Só se fosse um sistema eletrônico, né, que não foi implantado. Tem um estado que existe sistema eletrônico de medidas protetivas e requerimento direto para o juízo, mas tem que ser um sistema próprio, né, de informática, e aqui não tem, aqui é tudo manual. A justificativa da proposta vetada diz que ela iria acelerar a apreciação dos pedidos a fim de garantir segurança. Essa apreciação, doutora Nádia, essa apreciação judicial é demorada? Não seria melhor o delegado, que está perto do caso, decidir de imediato? Olha, eu acredito que o delegado tem outros meios de proteger a mulher nessa situação imediata, né, de violência.
medidas que não precisam ser essas medidas protetivas de urgência, né? Elas não são demoradas no sentido de, se a gente comparar com o processo penal, né, o procedimento penal comum. De fato, elas poderiam ser, né, facilitadas, como a doutora colocou. A gente precisa agilizar o procedimento, né, aperfeiçoar o procedimento. Agora, o delegado, a autoridade policial, ele tem outras medidas que ele podia utilizar ali para acolher a mulher em situação de violência num primeiro momento. Ele pode, a lei já prevê, né, que ele pode tomar várias medidas, encaminhá-la para um hospital, para centros de referência, abrigo, centro de referência, isso para o IML, eles já fazem. Mas, doutora Maria Aparecida, a concessão dessas medidas protetivas é um ato rápido? Há burocracia para a concessão delas? Olha, chegando no gabinete é no mesmo dia. Eles são, pela lei, né, a autoridade policial tem que enviar para a gente em 48 horas. E tem esse tempo ocioso, né, que é o papel que passa para o distribuidor, que vai fazer autuar. Isso que seria importante que fosse resumido, abreviado, através de um sistema eletrônico, como já tem, como eu falei, no Rio Grande do Norte. Aqui a desembargadora Karen, que é responsável pela Conciv, ela tem um projeto para mandar por e-mail, que ela está preocupada com essa situação, né, com a Conciv, como nós todos estamos preocupados em chegar com rapidez. Só que o e-mail é muito difícil, né, pela questão de processamento, de abrir um e-mail carregado com vários documentos. Acho que é uma forma assim, criativa, né, dentro do que a gente tem para poder agilizar. Aquela doutora está preocupada, né, responsável pela Conciv. Mas o ideal seria realmente ter uma verba dedicada para poder criar esse sistema eletrônico e chegar no gabinete do juiz imediatamente. A Conciv, só para explicar para o telespectador. A Conciv é a Coordenadoria de Violência Doméstica e Situação Mulher de Risco, né? E a 13ª Vara da senhora a gente faz especializada, parte, né? A Conciv cuida a coordenadoria, né, que tem uma desembargadora, que é a coordenadora desembargadora Karen, que cuida das varas de todo o estado para prevenção da violência, né? Doutora Nádia, se fosse mantido o artigo vetado, a senhora acha que a mulher agredida teria dificuldade de acesso à justiça? O delegado ficaria empoderado indevidamente? Esse é o principal argumento dos movimentos feministas, né, das associações. Era a preocupação da própria Maria da Penha, como a doutora colocou, de afastar a mulher da jurisdição, que é uma luta de mais de 40 anos, né, uma luta feminina, feminista, de trazer o acesso à justiça à mulher e colocar uma situação de que a mulher ficaria à mercê do que o delegado decidiria ali. Se ele achasse que era pertinente, ele enviaria para o juiz. Se ele não achasse que era pertinente, isso dificultaria o acesso dessa mulher à justiça. Se esse artigo passasse, doutora Maria Aparecida, quais as medidas que os delegados poderiam tomar? Conceder as medidas de afastamento que a gente concede, de proibição de aproximação, de contato com a vítima e com a família da vítima. As medidas que a gente concede, eles poderiam conceder. Alguns observadores disseram que o artigo vetado poderia ferir direitos fundamentais do investigado ao proibir que este investigado se aproximasse dos parentes da vítima. É assim mesmo, doutora Nádia? É isso mesmo. Por isso que precisa da apreciação judicial, porque lida com direitos e garantias fundamentais, né? Liberdade, o direito de ir e vir. São esses os direitos que estariam apreciados, que são apreciados, né? Que são resolvidos nas medidas protetivas de urgência. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e a nova Lei Maria da Penha, que foi sancionada em novembro. Participam do programa a juíza Maria Aparecida Consentino Agostini, da 13ª Vara Criminal de Belo Horizonte, e Nádia Castro Alves, advogada e professora da PUC Minas. A nova lei prevê atendimento especializado a vítimas de violência doméstica e familiar. Doutora Maria Aparecida, como é hoje e como será esse atendimento? Olha, como é hoje, nós temos as delegacias de mulheres nas capitais, né? Em Belo Horizonte existe uma delegacia de mulheres, mas não tem por todo o Brasil. Então tem um projeto de lei tramitando na Câmara que seria a criação, né, instalação de delegacia de mulheres em cidades que teria 60 mil habitantes.
Então a lei criou a especialização, né, de ser feita por mulheres ou pessoas especializadas para entender a questão de gênero. Realmente, depois que eu assumi a vara, eu vi a necessidade de ter conhecimento dessa matéria, porque é muito novo os fatos, né, que vem, isso a sociedade toda está trazendo isso à tona. E o artigo 5º da Lei Maria da Penha foi o primeiro dispositivo legal que conceituou sexo, gênero e sexualidade, distinguindo. Então, são matérias assim muito novas. Então, é importante o estudo, a especialização para entender aquele contexto, a temática da violência. Belo Horizonte só tem uma delegacia? Tem uma delegacia que fica de plantão 24 horas, né? E no interior de Minas, então, certamente... Não tem, eu acho que acho que não tem instalado. Eu já uma época estudei, são poucas. A ausência dessas delegacias no interior, por exemplo, o que pode significar isso, doutora Nádia? Significa a dificuldade do acesso à mulher, né? A delegacia, ela acaba inibida de ter que ir a uma delegacia e lidar com um advogado, um delegado despreparado muitas vezes, ou um policial despreparado. Na maioria das vezes. Não atento as peculiaridades do caso, né, quando uma mulher sofre uma violência. Nós somos uma sociedade patriarcal e machista, isso aí não tem dúvida. E eu realmente me deparei com essa realidade dura, apesar de eu saber, né, que a gente vivia, nós éramos uma sociedade machista, mas eu fui ver realmente no meu cotidiano, no dia a dia, assumindo a vara, depois 18 anos de magistrada, 1 ano e meio já nessa vara, né, 1 ano e 6 meses, e realmente ele é uma dura realidade. Então imagina, às vezes a mulher ela não é ouvida, ela chega ela a não ser é considerada, né? Volta para casa, seu marido, entendeu? Tem muitas reclamações nesse sentido, não aqui em Belo Horizonte, mas a gente vê pelos rincões do país, né? E a gente estava conversando antes do programa, né? A senhora dizendo que o juiz não foi preparado na escola, né, para esse momento da violência contra a mulher, né, isso, que acontece porque, há pouco tempo. A primeira lei a prever esses conceitos de gênero, sexo, que são diferentes de sexualidades, é a Lei Maria da Penha. Então, assim, a gente não foi preparado. Eu não estudei isso na faculdade. Hoje a gente já estuda isso na faculdade e a lei prevê que isso seja inserido, né, nos cursos enfim, em diversos cursos, não fala só no curso de Direito. Inclusive fala que isso tem que ser divulgado na mídia. Então a lei ela é muito, muito interessante nesse sentido de educação mesmo, de gênero, de violência de gênero. Ela é uma lei pedagógica. Ela criou assim ela fez uma mudança cultural, social, política no país com relação à mulher e ela deu um fortalecimento, uma autonomia muito grande. A gente vê isso no dia a dia nas audiências. Da fortalecimento da autonomia da mulher dada pela Lei Maria da Penha. Só para lembrar para o telespectador, a Lei Maria da Penha, a lei original é de 2006. Isso. Né? Doutora Nádia, a nova lei prevê a criação de núcleos investigativos de feminicídio. O que dizer sobre isso? Nossa, seria muito importante. Acho que é uma inovação importantíssima que a lei traz e a gente espera que seja efetivado o quanto antes, né? Esses núcleos de atendimento especializado, então, de novo, seriam atendidos por, preferencialmente, né, servidores do sexo feminino e na temática da violência de crimes graves praticados contra mulheres, seriam sessões especializadas, assim como tem, né, especializado em crimes patrimoniais, o homicídio teria também para crimes graves praticados contra as mulheres. Eu faço um parênteses com relação a essa questão da exigência do sexo feminino. Eu acho que ela está criando uma diferença porque tem homens sensibilizados, entendeu? Quando você se depara e você quer uma sociedade igualitária, as pessoas que lutam pelos direitos fundamentais e insistem nesse respeito, acho que independente de sexo, né? Então, o homem também, eu achei estranho colocarem só mulheres. Acho que tem que ter, eu tenho juízes aqui, os colegas, 2 homens, que são ótimos, são sensíveis, entendem. Isso seria inconstitucional, doutora Nádia? Não vejo, não. Essa diferenciação, ela é pertinente, principalmente nesse atendimento imediato, o atendimento da autoridade policial, que é com ele que a mulher vai lidar, né, no momento de emergência, logo após o ocorrido, os fatos ou durante o acontecimento. É diferente você reviver a história, né, ter que contar
para uma história, né, de agressão por uma pessoa do mesmo gênero do agressor. Então, e além disso, né, o problema da violência sexual, da violência contra a mulher no geral, é sistêmico. A gente vive numa sociedade patriarcal. Claro que existem homens sensíveis, graças a Deus que existem, né, pessoas sensíveis à causa e que se colocam no lugar, mas ainda eu acho isso é uma inovação e é uma dificuldade que a mulher encontra no dia a dia mesmo nas delegacias. Mas olha, eu vou te falar uma coisa, eu sou muito franca. Existem mulheres machistas também, Com entendeu? certeza. Sem sensibilidade para a causa. Então eu acho que eu não vejo diferença, mas também não vejo como inconstitucional. Eu acho que foi um cuidado maior, né? Como explicar o aumento da violência doméstica, apesar do rigor da Lei Maria da Penha? Vamos ouvir a população de Belo Horizonte. Às vezes a mulher, por tanto amor, amar demais, prefere se sujeitar a sofrer esse tipo de violência do que denunciar o agressor. É uma coisa que precisa ser trabalhado isso no homem, né? Porque eles deviam agradecer de ter mulher ao seu lado, assim, que possa acrescentar na vida deles. Que a mulher, ela faz o homem, né? Como ela acrescenta, como também ela tem o poder de destruir o homem. A mulher tem uma medida protetiva, o homem não pode chegar perto dela, mas ele vai chegar, ele vai matar, ele vai fugir e ninguém ficou sabendo. Você chama a polícia, uma hora depois, ei Ana, tá bom? Uma hora depois, a polícia aparece, já está todo mundo morto. Não tem fiscalização para nada no Brasil. Hoje em dia, o Brasil não tem lei para isso e ninguém cumpre com nada. É tanto que você vê muito em São Paulo acontecer. Mulher sendo abusada dentro de metrô, dentro de ônibus, chama a polícia vai, mas ali ele é solto na mesma hora. É um país da impunidade, não tem punição. Sem punição, a pessoa não teme. Então, se você você tem essa lei e não coloca ela em rigor, de verdade, vai acontecer as mesmas coisas. Todo mundo vai fazer o que quer. Doutora Nádia, comentário da senhora sobre a fala popular. Na verdade, eu acho que não é o direito penal e a lei não vai resolver o problema da violência contra a mulher. E sim, a violência contra a mulher é um problema sistêmico, é um problema social, um problema que tem que ser cuidado desde as relações de trabalho, das relações interpessoais, das relações interfamiliares, né? Então é um problema muito maior e não é só uma lei que vai fazer essa O que a senhora achou da fala popular, doutora Maria Aparecida? Eu achei pertinente, mas a Lei Maria da Penha, ela traz os mecanismos, mas ela não faz milagre, nem como, também não tem como, né, eu tenho 2 casos de feminicídio, mesmo com a concessão da medida protetiva. Com certeza, a gente não tem como vigiar, a gente cria um mecanismo de defesa. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça analisando as mudanças da nova Lei Maria da Penha, que foi sancionada em novembro. Participando do programa, a juíza Maria Aparecida Consentino Agostini, da 13ª Vara Criminal de Belo Horizonte, e a advogada Nádia Castro Alves, também professora da PUC Minas. Doutora Nádia, a OEA tem o chamado mecanismo de acompanhamento da violência contra a mulher. E esse mecanismo, ele fiscaliza a implementação da Convenção Interamericana sobre o tema. Eu pergunto para a senhora, a nova Lei Maria da Penha ficou dentro da Convenção Interamericana? Sim, sim. É importante lembrar que o próprio surgimento da Lei Maria da Penha se deu com uma condenação do Brasil nas cortes internacionais, né? Então, e que agora o Brasil é signatário de diversos cartas internacionais de direitos humanos, de proteção às mulheres, e uma delas realmente é esse organismo da OEA. Doutora Maria Aparecida, a nova lei, ela impede a chamada revitimização da vítima, ou seja, vai fazer que ela seja ouvida apenas uma vez e não várias vezes, em vários processos, né? Como que a senhora vê isso? Eu acho excelente se ela conseguir ser colocada em prática, né? Porque acho que tem que sensibilizar o Ministério Público, principalmente, que faz questão
de ouvir a vítima, insiste que seja intimada, ela não comparece, algumas vezes pede até a condução coercitiva, lógico que eu indefiro em todas. Então é a sensibilidade dos autores ali, né, que estão envolvidos ali no processo, que é o Ministério Público, o juiz, porque realmente a gente percebe que é muito desagradável para a mulher sentar ali novamente, reviver. Ela tem vergonha muitas vezes vergonha do que ela passou, vergonha do relacionamento, vergonha de ter amado uma pessoa que a magoou tanto, né? No local onde ela teria que ter afeto, porto seguro, amor, ela recebeu pancada, desrespeito. Então, isso tudo é muito difícil para ela. E a neurociência, nós tivemos agora no Fonavid, que é um fórum de violência doméstica dos juízes, foi falado muito que está comprovado que a mulher ela fica muito marcada com a violência doméstica. Então, eu já tive casos de mulheres, uma senhora, por exemplo, ela levou várias peças íntimas porque ela não segurava. Ela tinha que ir ao banheiro, então ela não conseguia, igual criança. Tanto era o nervoso dela. E a gente vê, elas sentam na nossa frente, nervosas, suando. Você vê que é uma pessoa que acabou com a autoestima, não tem controle emocional, depressão. Você percebe bem claro, isso foi tudo com as marcas da violência doméstica. Só que a gente, como a doutora falou, a violência doméstica, a Lei Maria da Penha, ela só disciplina a violência doméstica e foi uma condenação do Estado, né? Condenação ao Estado brasileiro, que é uma vergonha. Só que a gente tem outros crimes de gênero, outras violências contra a mulher que não tem tipificação nenhuma, que é o caso das violências praticadas nos transportes públicos, as violências cibernéticas, né? Os crimes cibernéticos pegam a mulher e jogam na internet. Não tem tipicidade. O que a senhora tem a dizer sobre a revitimização das vítimas? Complementando o que a doutora colocou, a nova lei ela traz mecanismos para evitar, né? Então, por exemplo, mecanismos de auxílio na inquirição dessa vítima de violência, né? Então, que ela seja acolhida num ambiente propício, né, à idade, ao gênero, que seja um ambiente acolhedor, que seja gravado o seu depoimento. Isso é importante para evitar que ela reviva, né, a história diversas vezes, toda vez que ela contar. Quais são as diretrizes que a nova lei colocou para a escuta de vítimas e testemunhas? É justamente essa questão delas serem ouvidas, ser gravado, né, o depoimento delas ser gravado e poder ser usado no processo criminal, no processo de família, né, no civil. Não precisa chamá-la, né, processo na audiência de novo. Isso vai ser muito bom. Agora, eu gostaria que a senhora trouxesse mais casos das mulheres que chegam lá perante a senhora, que seriam casos emblemáticos. Os que me marcam muito são os de violência sexual, mas são meninas, né, mulheres, crianças, vítimas de avós, de padrastos e tios, muito comum. Esses realmente são que me marcam muito, mas tem casos assim, a minha rotina é impressionante. A gente acha que as pessoas, que isso é um conto, que não é uma realidade, a violência contra a mulher, mas é uma dura realidade. Então, assim, todos os dias é socos, pontapés, empurrões, e a mulher continua no contexto ali. Uma semana mesmo, eu posso falar, eu falei, como a senhora apanhou? São várias ocorrências, eu gosto dele. Eu gosto dele, entendeu? É assim, a falta de amor próprio, sabe? A mulher, quando entra no relacionamento, ela tem que entender que ela tem que se amar primeiro, para ser respeitada. Aí que começa, né? O homem, para poder respeitar, o homem coisifica, põe a mulher como objeto. Aí você vê, geralmente as violências começam quando ela não quer mais ficar naquela relação. A senhora acha, doutora Nádia, que é uma falha ali no ter colocado a participação dos municípios, a questão da mediação familiar? Eu acho que poderia ter colocado a questão da mediação familiar, é importante também. Agora, sobre os municípios participarem, eu acho que toda essa questão de políticas públicas abrange também a questão dos municípios com as casas de referência, né, as casas, os abrigos, né, que a gente chama de casas de apoio às mulheres. Isso os municípios podem implementar, está previsto, né, na lei. Nós vamos agora para as considerações finais, rapidamente. Eu pergunto para as senhoras o que dizer sobre a nova Lei Maria da Penha e o futuro da mulher e da família sob violência doméstica. Eu acho que a lei ela está
empoderando mais a mulher, fortalecendo mais a sua autonomia. As mulheres que têm que saber que né, podem contar com essa lei, buscarem os seus direitos, para a gente mudar essa dura realidade. E é isso. A senhora agora, doutora Nádia? Concordo com o que a doutora colocou. A ideia é empoderar as mulheres e facilitar o acesso dessas mulheres à justiça, facilitar o acesso dessas mulheres em situação de risco no trato, né, policial, com atendimento especializado, né, e feito para esse tipo de violência mesmo. Muito obrigado, senhoras, pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a juíza Maria Aparecida Consentino Agostini e a advogada da área de Direitos Humanos, Nádia Castro Alves, também professora da PUC Minas. Fale conosco pelo e-mail viajustiça@mages.com.br. E até o nosso próximo encontro.